fechadinho. Todos os professores, não tinha isso de professor receber dinheiro em banco, não tinha conta em banco. O professor era tão desvalorizado que ia receber lá numa rua, perto da Rua Chile, perto da Câmara de Vereadores, que vocês estiveram, não é? Ali atrás tem uma rua que se chama Rua da Ajuda, e por trás dessa tem uma que se chama, nome mesmo popular, Rua do Tesouro. Então, ali tinha uma repartição, onde ficavam assim vários guichês, parecendo um bocado de janelinha aberta. Era ali onde se formavam assim umas 10 filas, e as professoras todas nas filas, para então ser chamado pelo número. A gente nem nome tinha, era o número do cadastro. O meu até hoje eu me lembro, é 14.577. Aí o camarada de lá de dentro, o pagador, dizia 14.577. E eu estava lá para receber meu dinheiro. Então as professoras estavam todas em fila para receber o dinheiro do mês, quando de repente as janelinhas todas se fecharam, as janelinhas fechando e os pagadores recolhendo as folhas. Aí, eu disse, o que está acontecendo? Todo mundo ficou atônito. E o que está acontecendo? Então eles disseram assim, é ordem superior, é ordem superior. E aí pronto, ficou todo mundo sem dinheiro. Então, eu era uma pessoa que tinha assim, muita influência no meio dos professores, porque vinha lutando há muito tempo pela melhoria do ensino aqui no estado da Bahia, pela melhoria salarial dos professores, para os professores ganharem melhor, pela valorização dos professores. Então, todo mundo me tinha assim em conta de uma pessoa de coragem e tal. Aí foi aquele mundo de gente em cima de mim. Amabília, o que é que nós vamos fazer? Parei assim e pensei. Eu disse, eu acho que nós temos que ir ao governador. Ninguém estava sabendo de qual. Eu acho que nós temos que ir ao governador. E, afinal de contas, é o governador que manda no estado. Então vamos. Era uma época de muita liberdade e de muita possibilidade de organização. Todo mundo se organizava em sindicato, em associações, em clubes de representação de categorias. Então, estava todo mundo assim, nos trinques, nas pontas. Todo mundo muito politizado, assim se diz. Então vamos ao governador. Eu não sei em que instante essas professoras me arranjaram tanto. Tinha um armarinho ali perto da Câmara de Vereadores, um armarinho que vendia papel, cartolina. Eu sei que as professoras naquela hora quase que acabaram com as cartolinas do armarinho e com os pilotos do armarinho e fizeram cartazes, assim iam, não é? Quando a passeata não tem cartaz, não tem faixa, não tem tal coisa. Queremos nosso dinheiro, queremos nosso pagamento e tal. E aí marchamos dali da Rua Chile, onde está a Câmara de Vereadores, por ali, até o Palácio da Aclamação, pela Avenida 7, longe de Comoriá. Nós todas, professoras, mais de 1000 professoras, fomos ao Palácio para falar com o governador. Palácio da Aclamação, que fica aberto no Campo Grande. Quando chegamos lá, os portões estavam fechados. Não tinha ninguém, aquele silêncio. E bom, parece que o governador não está aí. E aí começamos a falar. Queremos falar com o governador, queremos falar com o governador. Você imagina, mais de 1000 mulheres falando ao mesmo tempo. Depois veio um assessor do governador, me lembro tanto dele, jovem, bonito, chamado Alaô. Alaô é irmão de Elcimar Coutinho. Alaô Coutinho, irmão desse cientista Elcimar Coutinho. Aí veio o Alaô, e aí eu falei com ele, não o conhecia, ele era jovenzinho, eu disse, Alaô, o que está acontecendo que a gente não vê ninguém aí no palácio? Aí ele falou assim, Amabília, há uma situação muito difícil para o governador. Eu disse, muito difícil também para os professores. Ficamos sem os nossos
vencimentos, seu nosso dinheiro, e todo mundo, você sabe que tem contas a pagar e tem comida para comprar. Trabalhamos o mês inteiro e daremos o nosso dinheiro. Aí ele, ai, não pode, não sei o que e tal, mas a situação era muito tensa lá no palácio. Aí ele disse assim, olha, vamos fazer assim. Vocês voltam para casa e depois vocês vão ouvir pelo rádio. Não, ninguém vai voltar para casa. Nós não vamos sair daqui sem falar com o governador. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, deixa entrar uma comissão. Aí as professoras lá, entra Marília, entra Leopoldina, que era outra também muito danada, faladeira, e o presidente da associação, e eu não sei, entramos 3 ou 4. E fomos, aí o portão fechou e fomos falar com o Lopes. Subimos a escada, ele estava lá com muito medo, e não tinha aparecido ainda, e nós estávamos lá naquele salão onde ele recebia as pessoas, e as professoras estavam lá embaixo fazendo muito barulho, e demorando muito dele aparecer. Depois eu conhecia já de minha terra lá de Jacobina, que a essa altura já era coronel e era ajudante de ordens, assim, uma pessoa da polícia mais importante junto ao governador. Era o coronel Lourinho. Então ele me viu assim e tal, aí ele veio e disse, você é Amabília, eu sei que você é lá de Jacobina, do Sul. Aí ele disse, Amabília, vocês já estão sabendo, os professores já estão sabendo o que é que está acontecendo no país? Eu disse, não. Para nós só tem uma coisa, que foi suspenso o pagamento. Aí ele falou assim, olha, o governador está numa situação muito difícil, porque, aí ele contou aquela história, o exército está descendo de Minas Gerais, comandado por Olímpio Mourão, o general, para prender o presidente da República. E aí já é uma revolução. Revolução que não houve, porque não houve nenhum derramamento de sangue nem nada, nem tiro. E então o que houve foi um golpe militar. O golpe, quer dizer, os militares tomaram o poder, expulsando os civis que tinham sido eleitos pelo povo. E eu peço que vocês sejam breves na fala, porque já tem canhões, metralhadoras, do outro lado do Palácio da Aclamação, tem o Forte de São Pedro. O Forte de São Pedro é o lugar onde ficam armamentos, onde ficam soldados do Exército, é uma estratégia de proteção ao palácio onde morava o governador. Isso é coisa antiga, aquele Forte de São Pedro. Muito antiga, muito antiga. Então, ele falou isso. Já tem canhões e tal, e o exército, tanto que ele veio de lá de dentro, a mulher dele eu conhecia muito, ela já apareceu, chamada Lidete, eu chamava ela de Detinha. Detinha segurando de um lado, o secretário de Educação segurando do outro lado. E ele assim, que quase não podia andar. Aí eu falei com ele o que era que estava acontecendo, ele aí disse assim, Amabília, diga às professoras que dentro de 48 horas, sem dúvida alguma, eu vou mandar fazer o pagamento. Era sexta-feira, que na segunda-feira ele ia mandar fazer o pagamento. Segunda-feira, vocês podem ir para o Tesouro, que eu vou mandar fazer o pagamento. Era o tempo que ele precisava para se decidir de que lado ele ficava. Se ficava no governo, resistia e ia preso, ou se ficava do lado dos militares. Então, ele não teve a mesma atitude dos outros, do governador do Rio Grande do Sul, do governador de Goiás, do governador de Pernambuco, do governador de Sergipe.
E então ficou do lado dos militares. E aí ficou no governo, quietinho. Na segunda-feira mandou pagar, mas quando eu disse, dei o recado para os professores, disse o que estava acontecendo, que eu aconselhava que todos os colegas se dirigissem para suas casas, ligassem rádio, televisão, que era televisão preto e branco, e procurassem ver o que estava acontecendo no país. Que havia uma situação de golpista. Aí falei com todas as letras, determinada pelos militares. E aí nos dispersamos. Quando passamos, eu e mais umas 3 que saímos juntas, quando passamos ali pela Praça da Piedade, é que eu fui perceber mesmo o que era o começo da ditadura militar. Os tanques do Exército estavam parados na porta do sindicato dos petroleiros, sindicato dos bancários, e então já havia assim um corre-corre na rua, prisão, gente sendo presa pelos soldados do Exército, e invasão de sindicato, de associação, uma coisa assim terrível, e todo mundo apavorado, o que é o golpe, todo mundo correndo para casa. Foi aí que começou, aqui na Bahia, o golpe chegou nesse dia, e eu fui testemunha desse golpe militar chegando aqui na Bahia. E daí em diante, pronto, os militares tomaram o poder, instalaram a junta militar, até que depois elegeram Castelo Branco presidente da República, entre eles mesmos, e passaram a mandar no país, acabar com as associações, os sindicatos. E aí foi uma longa luta de perseguição política a todos que não eram, que não concordavam com a ditadura. Léo quer perguntar. O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com a senhora? Comigo? Porque os militares não queriam ninguém que tivesse qualquer liderança. A primeira coisa que eles fizeram foi acabar, fechar sindicatos, associações, nada que representasse democracia, os militares aceitavam. Então, o que aconteceu é que eu era professora de escola pública, eu ensinava na escola ali, na Ladeira dos Galés, Escola Maria Quitéria, ali na Ladeira dos Galés. Aliás, neste ano, eu já tinha sido chamada pela secretária de Educação, que era uma mulher, para coordenar o trabalho de alfabetização. Eu já não estava na escola, estava na Secretaria de Educação, coordenando o trabalho de alfabetização. Então, eu tive que sair correndo, porque no outro dia, cedi, uma pessoa bateu na minha porta. Eu morava na casa onde é o maternal, que muitos de vocês passaram por lá, na pré-escola. Bateu na minha porta e falou: Ana Bíblia, olha, seu nome é dos primeiros que está na lista dos que vão ser presos. Saia rapidinho com seus filhos, para que você não seja apanhada com as crianças. Meu marido, nem sei, já estava sumido. Não estava preso não, mas já tinha se escondido, para não ser preso. Então, eu rapidinho apanhei umas coisas dos meninos, roupa, não sei o quê, peguei os meninos, botei dentro do carro. A gente tinha motorista, que prestava serviço, e aí saí daí de casa, eu ia lá para a casa de uma irmã minha que morava lá embaixo de Santo Agostinho, até ver que destino eu tomava. Eu tive que sair correndo, para me esconder com meus meninos. Aí quando eu passei aqui nesse cruzamento que desce a ladeira do Capoteiro, eu olhei para trás, o jipão do Exército estava parado na minha frente. Por segundos, eu não fui presa com meus meninos, porque eu fui mais esperta do que eles, eu corri depressa. Então, eu fui para a casa da minha irmã, com meus meninos, tirei os meninos da escola e tal, eles eram todos pequenos, e aí
de lá a gente tomou outro rumo, eu saí, fui para a Feira de Santana, fui para a fazenda do meu pai, passamos 60 dias, que os primeiros 60 dias dessa ditadura militar foi um terror. As prisões se encheram de pessoas. Perseguição. Uma perseguição terrível às pessoas. Prenderam o prefeito da cidade, de Judá Jucena, prenderam muitos deputados, vereadores, etc. E aí se instalou esse terror, essa perseguição, e durou, cada dia foi piorando mais, e depois foi muito ruim, porque só entre pessoas mortas e desaparecidas no nosso país são 433. E a ditadura deu fim. Daqui da Bahia foram 33 e desapareceram. No estado da Bahia, 33. E daqui de Salvador, 11 desapareceram e ninguém nunca teve notícia. Morreram lá pela guerrilha do Araguaia, sobrinho de minhas amigas, gente que eu conheci. A ditadura foi um período muito ruim, muito difícil na vida dos brasileiros. Diga. Como a ditadura acabou? A ditadura acabou porque ela, no princípio, ela teve assim muito apoio, porque ela dizia que ia resolver todos os problemas do Brasil. E aí começaram a tomar muito dinheiro emprestado ao FMI, Fundo Monetário Internacional, e foram resolvendo uma porção de coisa, e coisas que o povo até gostava e tal, mas depois as coisas foram piorando, e o povo foi se desencantando com a ditadura, e essa ditadura ficou muito violenta, e aí o povo começou a se organizar para lutar contra a ditadura militar. Depois veio a campanha, quando ela já estava aí muito assim, desmoralizada, porque não resolvia os problemas do país, uma inflação muito alta, faltando comida no supermercado e tal, a educação estava no caos. Então começaram a surgir greves. A primeira foi lá do ABC Paulista, depois da Petrobras. Começaram a surgir os movimentos estudantis, e aí surgiu um movimento chamado Movimento Feminino pela Anistia. Eu fiz parte desse movimento, lutei muito, junto com outras companheiras, pela anistia, até que em 1979 meu marido foi preso, passou 2 anos na cadeia depois. E em 1979 houve então o decreto de anistia, já do governo Figueiredo. Então, todas as pessoas foram anistiadas, e depois foi criado um movimento assim, pelas diretas já, para que houvesse, todo o povo brasileiro se mobilizou, e todo dia tinha caminhada, todo dia tinha passeata, e todo dia tinha uma luta pelas diretas já. Todo mundo se juntou, fosse de que partido fosse, todo mundo se juntou para lutar pelas diretas já. Eu tenho fotografia em que eu estou assim na frente com as mulheres que tiveram um papel muito importante, passeata pela cidade, pelas diretas já. Primeiro houve um projeto de lei que foi derrotado, mas depois houve assim uma luta muito grande, os militares viram que eles não podiam mais comandar o país, e aí eles permitiram a eleição, foi realizada a eleição indireta. Essa eleição indireta que era assim, os deputados e os senadores que iam votar para presidente da República. Então, os militares apresentaram um candidato e os civis apresentamos outro candidato. O nosso candidato no colégio eleitoral foi Tancredo Neves, o avô de Aécio.
que era assim, uma pessoa muito hábil, ele era deputado e tal. Então, no colégio eleitoral, os militares foram derrotados. Aí foi a cacetada. Eles viram que não tinha mais condições. Tancredo Neves foi eleito, mas acontece que foi eleito no colégio eleitoral, mas acontece que ele, quando foi eleito, já estava doente. Com 2 meses ele faleceu. E o vice dele, que era uma pessoa que não era, que tinha sido aliado dos militares, que foi Sarney, aí tomou posse, com a morte de Tancredo Neves, Sarney tomou posse como presidente da República. Então, aí já era uma certa abertura. E então, nessa época aí, acabou essa coisa da eleição em colégio eleitoral e veio, então, o projeto, foi aprovado o projeto de eleição direta. Pronto. E aí, o período da democracia, foi eleição em todos os níveis. E até eu consegui me eleger depois, quando acabou a ditadura, consegui me eleger vereador.